Notícia para o Trabalho e hoje é dia de falar sobre carreira. Fazia um tempinho que a gente não trazia nenhuma pauta de carreira para vocês. E eu resolvi falar sobre uma profissão que no nosso país não é tão assim valorizada. Ainda se tem uma, diferente de outros lugares do mundo, ainda se tem uma imagem errada sobre o profissional de vendas. De vendas, Regina? Bem, a gente tem vendedor formado em direito, a gente tem vendedor formado em administração, a gente tem vendedor formado em artes, a gente tem vendedores dos mais diversos tipos, mas que optaram deixar a sua carreira de formação de lado, não foram exercê-la, não quer dizer que eles não vão utilizar o conhecimento que eles adquiriram lá, para trabalhar com vendas. E eu comecei a ouvir de diversas pessoas, quando eu estava montando aqui o nosso departamento de representante comercial, de que deixaram a carreira de lado e escolheram vender porque acreditavam e descobriram que vender é um trabalho importantíssimo quando bem feito na sociedade. Aquilo fez assim na minha cabeça, como assim? Explica um pouco. E aí, continuando, as pessoas que a gente estava entrevistando aqui para ser representante comercial do Notícia para o Trabalho, ele falou, inclusive eu pedi demissão do último emprego porque eu fui contratado para vender e o meu chefe foi querer me colocar em outro departamento. E o que eu amo fazer é vendas, é me relacionar com o cliente, é solucionar o problema com o cliente. E eu ganho muito mais dinheiro com isso do que se eu exercesse a minha atividade de formação original. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, como será isso? Começamos a investigar. Conversei com uma assessora amiga minha, Mariana, e ela me trouxe um convidado muito especial, que é o Mário Rodrigues. Mário, dá um bom dia para o nosso público. Bom, primeiro, bom dia, Regina. É um prazer estar aqui com você. E um bom dia a todos que nos assistem, sobretudo para falar de um assunto que eu amo também, que é o assunto de vendas. E o Mário, para vocês terem uma noção, ele não foi a pessoa que me contou essa história, mas ele é um outro caso, porque ele é formado em marketing. Tem outras especializações e foi parar em vendas. Você criou uma empresa especializada em vendas. Exato. Como é o nome da empresa? Instituto Brasileiro de Vendas. Instituto Brasileiro de Vendas. Não é fraco, não. É Instituto logo de cara. E o IB Vendas, que é o nome que a gente reduz, né, que é o Instituto Brasileiro de Vendas, ele tem a missão de formar profissionais em vendas, transformando pessoas. Formar profissional em vendas, transformando pessoas. Embora a pauta seja sobre carreira, a nossa conversa hoje não é só com você que quer fazer ou já está na carreira de vendedor, mas também com você, gestor. Como é que será que é o seu departamento de vendas? Muitos empresários investem em MBAs, em cursos de aperfeiçoamento, em processos de coach para as áreas administrativa, para a área financeira. Mas para o vendedor, ele lembra disso? Ele lembra de fazer essa atualização? Ele lembra de verificar se aquele vendedor está efetivamente levando soluções e fazendo relacionamento com o cliente? Que, segundo o Mário já me revelou, essa empatia entre vendedor e cliente já é um dos 8 segredos da venda? Sim. Nós dizemos lá no Instituto que um bom vendedor, ele pratica e ele domina as 8 competências fundamentais para o profissional de vendas. E nessas 8 competências, uma delas é a empatia, que você acabou de dizer. Dentre outras, comunicação, a capacidade de dizer para o outro o que precisa dizer, né, e se fazer entender, a capacidade de ser criativo. Você começou já dando o grande segredo do vendedor, dizendo que, olha, a pessoa, que é aquela que você disse que se apaixonou por vendas, é porque ela gosta de resolver o problema do cliente. A venda passa por resolver problemas. Nenhum cliente compra o que não precisa, você Exato. Já me ensinou. Ninguém compra o que não precisa. Ninguém compra o que não precisa. Por isso, um vendedor ele é solucionador de problemas. Isso. Ninguém compra o que precisa, então a pauta hoje não é para comprar o que não precisa. É para como você encantar o cliente, não no sentido de um marketing, não no marketing que você estudou ou que eu estudei para ser gestora, que é o marketing de resultado. Mas o marketing que a gente diz que é aquele que o nosso código de ética rejeita, que é o marketing que faz você comprar algo que você vai comprar, mas vai ficar tão aborrecido que você não compra nunca mais. Quando uma compra
é feita por um impulso, mais um engano, é da nossa natureza, a gente devolve. Né? Quando eu digo que ninguém compra o que não precisa, é porque normalmente as pessoas, quando falam de compra ou de venda, pensam no objeto. Mas o que impulsiona as pessoas a comprarem coisas ou consumirem coisas são necessidades que, quando elas aparecem, elas tornam-se problemas a serem resolvidos. O bom vendedor é aquele que entende a necessidade do cliente e ajuda o cliente a satisfazer essa necessidade. Quando isso é feito, certamente essa pessoa vai ter sucesso em vendas. Entender essa necessidade está em uma dessas 8 competências? Entender a necessidade tem a ver com a competência que nós chamamos de capacidade investigativa. Capacidade de investigar o que o outro quer. Quando alguém entra na minha loja, quando alguém liga para minha empresa, ou quando alguém entra no meu site, esse alguém está procurando alguma coisa, Regina. E essa coisa ela é representada por várias vezes pelo meu produto, mas ela não quer necessariamente o meu produto. Ela quer o que o meu produto pode representar. Quando uma pessoa compra um relógio, talvez ela não precise exatamente ver as horas. Até ela porque vê o celular tem. ela vê um monte de lugar, não é mesmo? Às vezes ela está buscando status. Às vezes ela está buscando fazer parte de um grupo, porque todo mundo tem aquele relógio. Quero fazer parte do grupo. Às vezes é até uma exigência de mercado. Sim. Por exemplo, a gente identificou em vendas, olha, vou contar um segredo de identificação aqui do Notícia para Trabalho, que as pessoas com deficiência, que é a nossa praia, Mário, quando elas vão trabalhar na área de direito, por exemplo, Sim. elas têm uma necessidade formal de vestimento. E que hoje o mercado não atende. Que é um paletó que não enrosca na cadeira. Pronto. E agora? Se o vendedor identifica isso, ele criou todo um mercado que não está sendo atendido aí enorme. Porque a gente está falando de advogado, mas será que é só o advogado que necessita usar terno? Pois é, Gina, eu sou vendedor. Empresário, empreendedor, mas nós temos lá nós chamamos de dress code, enfim, um código de vestimento. E seria alguma coisa nessa linha, esse ponto? De você mesmo não tendo esse produto na loja, o vendedor vai identificar esse tipo de problema e ele vai levar lá pro chefe dele, ele vai trazer algum tipo de solução? Sim, e tem um segredinho, Regina, que esse é muito bacana. Você falou da questão de saber como encantar o cliente. E o encantamento nada mais é do que fazer uma poção de encantamento, não é? Ou seja, manipular as coisas, manipular positivamente para criar essa poção encantadora, não é? Quando eu digo que ninguém compra o que não precisa, eu digo também que todo mundo pode comprar alguma coisa quando entra na minha loja. Por quê? Porque tem uma máxima que foi criada pelo pai da economia moderna, Adam Smith, que ele dizia: as necessidades são infinitas, os recursos é que são escassos. Se as necessidades são infinitas e você tem uma infinidade de necessidades, basta eu ativar uma necessidade para você se lembrar dela e agora você precisar de alguma coisa. E eu não estou te enganando. Eu não estou inventando nada que não existia. Elas estavam aí. E isso é tão encantador que você sai da minha loja dizendo: ainda bem que eu passei lá. Porque aquele cara me atendeu além do que eu esperava. Além do que eu esperava. Porque a satisfação da necessidade... A satisfação da necessidade encanta as pessoas. Todo mundo vive para satisfazer necessidades. E elas são infinitas, é do ser humano. Isso nós não estamos falando de consumismo. Nós estamos falando do ser humano. Do ser humano. Então a gente falou sobre comunicação, a gente falou sobre empatia, a gente falou sobre essa questão do encantamento, que tá em qual das leis? Das 8? O encantamento tem a ver com a empatia. Com a empatia. De sentir o que o outro sente. Qual mais lei que você vai revelar as 8 pra gente hoje? Ai, ganhamos 8 leis de vendas. Então já falamos da comunicação, falamos da criatividade rapidamente. É importante. Como é que eu vou sair desse problema para, com o que eu tenho à disposição, atender a necessidade desse cliente? Falamos da capacidade investigativa. Vamos falar da adaptabilidade. Cada cliente, cada pessoa é um universo diferente. Mesmo que seja o mesmo produto, mesmo que sejam as pessoas que compram naquela camisaria tal porque se vestem socialmente. Fiquei com camisaria na cabeça. Por exemplo, já que você falou da camisa, eu visto a camisa tal, daquela camisaria, porque ela se encaixa melhor ao meu corpo, que é um pouquinho diferente. Não é? Acontece já comigo, outro, calça jeans. Eu uso uma determinada marca de calça jeans há muitos anos, porque eu sou uma falsa magra, né? Uma magricela que todo mundo vem pra mim com manequim 38 e eu falo,
sapatão, parideira, 2 filhas, parto natural, 40. Só que a minha cintura é 38. Então, a maior parte das calças só tem uma determinada marca de calça jeans que serve na Regina Ramalho. Eu nunca tinha contado pra vocês essa. Só tem uma determinada calça jeans que serve na Regina Ramalho, porque as ancas de parideira 40, mais a cintura de 38. Olha de só, quando eu casei. Mas talvez você tenha uma amiga que não é parideira, né? Mas ela viu aquela marca e ela te admira demais e ela quer fazer parte desse grupo, Regina, que você faz. Então ela se identificou com a marca por indicação de uma boa referência que é você, e ela quer comprar a calça não é por conta do número ou do modelito, por conta da marca. O outro quer comprar aquela calça porque ele gosta da agilidade. Quando ele entra na loja, os vendedores daquela loja, eles vão direto ao ponto e resolvem. Pronto, nós estamos falando do mesmo produto e eu já atendi pelo menos 5 necessidades distintas. Distintas e dentro da mesma loja. E cabe a competência, adaptabilidade para o vendedor. Ele precisa de rapidamente entender o que esse comprador quer. Ele não quer só calça. Calça tem no shopping inteiro. Por que ele entrou na minha loja? Calça por calça, você compra em qualquer lugar. É o que nós chamamos de commodity. Vou te mostrar uma problemática, talvez você me encaixe ela em algumas dessas 8 regras para você ser um grande vendedor de sucesso. É muito comum, alguns vendedores, não todos, eu até brincaria, em direito a gente fala assim, se o advogado agir de maneira diferente do que a ordem prega, a gente diz assim, aquele que se diz advogado, mas acerta não é, porque se o fosse, agiria assim. Se está agindo assim, a gente até vai tirar da nossa grade. Eu acho que os vendedores deviam fazer da mesma linha. Então, aquele que se diz vendedor, mas acerta esse cara não é, mas tem muitos por aí, que se dizem vendedor, mas não acerta não, são, que ele julga o cliente pelo momento. Então, naquele momento, eu sou um executivo de férias. E estou entrando na mesma loja que a gente estava trabalhando, que é a camisaria. Só que eu tô de chinelo e tô de bermuda. E aquele vendedor... Só que eu tô comprando o terno, eu tinha entrado na intenção de comprar um terno ou muitos ternos, porque eu estou em viagem de férias, vi que ali naquela tua loja tinha ternos que na minha cidade não tem, porque eu não sou aqui de São Paulo, estou de bermuda e chinelo de férias em São Paulo, mas eu cheguei de chinelo e bermuda na tua loja. E aquele vendedor que se diz vendedor, mas acerta não é, que te julga pela aparência, porque eu acho que o vendedor não deve julgar os outros pela aparência. Que tipo de vendedor é esse que não é, e que tipo de vendedor deveria ser e que vai sacar que, independente de estar entrando um de terno lá ou estar entrando um de chinelo, ele pode ser uma oportunidade? Tem uma dessas 8 leis que se encaixa? Tem uma, sabe que isso aconteceu comigo? Aconteceu com você? Aconteceu comigo, e eu fui discriminado em uma loja. Uma vez eu mandei o feedback para essa loja, porque eu fiquei muitos anos entrando nessa loja. Depois eu voltei. Mas o que faltou foi a capacidade investigativa, uma das 8 competências. E por que faltou isso, ele acabou não conseguindo lançar mão da outra competência que a gente já falou, que foi a empatia, porque ele chegou e ele foi tão arrogante comigo e ele não percebeu como eu me sentia, e ele continuou adotando aquela mesma postura arrogante. Praticamente te pondo pra fora da loja. Quase me pôs pra fora da loja. Quando ele fez isso, ele perdeu uma grande oportunidade, porque eu estava lá querendo comprar alguns ternos, né? Sem capacidade investigativa, ele não investigou quem era. Então ele falhou nessa lei, que era da capacidade investigativa. E empatia. Empatia. Agora eu sou a Regina Ramalho, dona da tal loja. Como eu faço para que os meus ditos vendedores, mas que na certa não são, me enganaram? Só eu fui a pata que comprei o vendedor. Eu fui a pata que comprei o vendedor. O cara se disse vendedor, o currículo dele dizia que ele era vendedor, mas se ele teve essa postura, para minha loja, a Regina Ramalho não serve. Mas o que eu posso fazer se eu tivesse contratado a sua empresa para treinar a minha loja? O que a gente pode fazer? Dá para mudar? Porque você me disse antes de começar a entrevista que vendedor não nasce. Que vendedor não é habilidade. Que vendedor é desenvolvimento. Você aprende a vender. O que a gente pode ensinar para os nossos vendedores? Regina, para os nossos vendedores e para os empreendedores que dependem do vendedor, é fundamental se lembrar que o processo de venda, ele é também um processo científico e pode e deve ser aprendido. Por que em tantos lugares as pessoas se deixam enganar por esses supostos vendedores? Eles são o que nós chamamos de vendedores amadores e não profissionais. Os vendedores profissionais, eles aprenderam a ciência da venda e usam isso de forma adequada.
Agora, como é que nós nos enganamos? É que várias dessas competências que falamos, nós vamos desenvolvendo na nossa vida, elas são empíricas. Comunicação, eu aprendi a me comunicar desde criança em casa. Então eu chego falante na sua loja e você acha que isso já é o bastante. O que faltou então para você e talvez faltou para mim, para que nos dessemos bem nisso? Você para me julgar se eu sou ou não um bom vendedor, De te contratar, e me contratar de forma adequada, certo, pra atender e para minha mim, de clientela. fato, ser um bom vendedor. Nos faltou formação. Existe formação para líderes de vendedores. O dono da loja. Exato, nós chamamos lá no Instituto de Gestão Profissional em Vendas. Existe um curso para o gestor, para o empreendedor. E existe o curso para o vendedor, que é a formação profissional em vendas. O vendedor, então, ele vai estudar não só as 8 competências, mas vai estudar o processo de vendas e o processo de negociação. São 4 pilares fundamentais para formar um profissional de vendas, seja ele líder, seja ele a operação de vendas, que é o vendedor. Primeiro pilar fundamental, indicadores de resultados. É preciso entender de funil de vendas, é preciso entender de quanto esforço eu preciso colocar no processo para tirar o resultado, que normalmente é a meta que eu busco. Então tem que ter uma meta bem traçada. Sim, e isso tudo é indicadores de resultados. Os KPIs, que gostam de dizer, ou indicadores chaves de sucesso, né? É preciso entender disso. Segundo pilar fundamental é o processo de vendas. Entender do processo, é a ciência da venda. Marina, a gente vai trazer ele para falar um programa só dos 4 pilares? Ai, Marina, é muito programa já agendado. A Marina tá aqui ouvindo a gente fazer a entrevista, por isso que eu me direcionei para ali, porque imagina, é um universo que tão complexo. Hoje a gente está vivendo, pra gente continuar explorando os 4, vamos finalizar. Como é que a gente tá de tempo aí? Ai, eu tô de mal. Eu tô de mal de você. É muito pouco tempo. Eu não vou conseguir finalizar os 4 pilares, ele tem que voltar para terminar. Se você quiser, eu falo depois. Vamos falar? Vamos Então, rapidamente. O segundo pilar, processo de vendas, é a ciência da venda, entender o que acontece com quem está vendendo e o que tem que acontecer e o que acontece com quem está comprando. Isso é empatia também. E como se negocia, tem que aprender a negociar. Terceiro pilar, a gente tem que entender de competência em vendas, que foi o que a gente começou a falar, tem que estudar as 8 competências. E o quarto pilar, fatores motivacionais, porque essa é uma área que requer muita motivação. Regina, é preciso que eu tenha motivo para tomar a próxima ação, para te atender melhor, para te convencer que, veja, se você experimentar o produto, você vai gostar dele. É fundamental eu ter motivação para pegar o seu problema e adotar como se fosse meu. E assim eu vou então estabelecer uma relação de empatia, eu vou jogar o meu esforço para, com a minha capacidade investigativa, entender o seu problema, e assim eu vou usar da minha criatividade para poder lhe dar uma solução e a minha comunicação para que você entenda isso. E talvez eu tenha que lançar mão de uma outra competência, que é o network, que a gente não falou, a minha rede de relacionamento. Talvez, Regina, você só veio até minha loja porque uma amiga tua te falou de mim. E eu pedi para ela me indicar para você. E você está aqui. O network também é uma das 8 competências fundamentais. De posse desses 4 pilares, e um deles, um dos 4, são as 8 competências, nós temos o que eu chamo de vendedor profissional. Mas e o gestor? O gestor, ele precisa estar olhando para os 4 pilares, mas com 3 focos. Ele tem que fazer gestão dos números, ou seja, gestão dos indicadores. Ele tem que fazer gestão do processo, como acontece vendas na minha empresa ou na minha equipe. O processo tem que estar muito regulado e azeitado. Com o meu discurso, com a minha marca, com o meu público. Perfeito. E o terceiro foco é gestão de pessoas. Pessoas são competências que precisam estar motivadas para fazer acontecer. Isso é a ciência da vida. Você tem que acreditar que ele vende. É isso. Para que ele também acredite que ele vende. E precisa dar ferramentas, né? E dar as ferramentas, as condições dele vender. Que às vezes pode ser um transporte e tudo mais. Isso. Eu tô de mal do Ed. Ele fica apontando que é 1 minuto para acabar. Então eu vou ficar devendo para vocês uma outra matéria. Então algumas matérias a gente vai combinar aqui com a assessora, com a Marina, assessora de comunicação do Mário, de trazer para vocês mais 4 competências mais detalhadas, porque a gente teve que passar aqui muito rapidinho. E é entender melhor esses indicadores e como é esse pensar dos gestores. Porque quando é fácil colocar a culpa no vendedor. Mas e aí, você, gestor da tua área, você está sabendo fazer o gerenciamento? Mas você também não tem a obrigação de passar por isso sozinho. A gente não precisa saber tudo. Para o que a gente não sabe, a gente busca especialistas. Como a gente faz para te encontrar e saber outras informações? Pode acessar o nosso site www.ecosystemsolutions.com.br
ibvendas.com.br. Isso é fácil também de a gente conversar no Facebook, pelas redes sociais. Fácil também, pode encontrar a nossa página do IBVendas, pode encontrar Mário Rodrigues do IBVendas também, né? Estou à disposição. E claro, agora nós estamos juntos aqui. Agora né? a convite a Marina vai me ajudar aqui, a Marina vai me ajudar aqui a desenvolver bastante pautas nesse sentido para vocês, porque para vocês que estão entendendo um pouquinho aí do trabalho, do Notícia para o Trabalho e de qualquer comunicador. Comunicador não é mágico chegar aqui e a gente ter um Mário Rodrigues na nossa frente desenvolvendo todo esse porte, não. A gente precisa dos profissionais de comunicação e nesse caso foi a Marina que nos ajudou nesse processo. Nosso beijão para ela e para os demais comunicadores hoje, essa homenagem a ela, mas para os demais comunicadores que fazem parte do timaço que ajuda nas produções jornalísticas do PRO. Para quem quiser saber outras informações, também aqui pelo canal do PRO, mande a sua perguntinha aí embaixo, a gente vai direcionar para o Mário Rodrigues. E vamos agradecer a toda a nossa equipe. Hoje você não tem noção como estão as carinhas do lado de lá, recebendo todas as informações sobre venda. E a Deus Pai Todo-Poderoso que a gente possa continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Continue acompanhando Notícia para o Trabalho e até mais!